Você vai abrir o seu livro Encontros na página 220. Acaba o Império, começa a República. Foi no final do século XIX que a monarquia teve fim e o Brasil passou a ser uma república. Você sabe algumas diferenças entre esses tipos de governo? Monarquia. O governante faz parte da nobreza. O cargo do monarca, o rei, é passado hereditariamente, isto é, de pai para filho. O tempo do mandato do rei é indeterminado, pois é vitalício, isto é, enquanto o rei viver. A monarquia é o governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou a rainha. É um tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei até que ele morra, ou renuncie. Neste caso, os seus descendentes diretos assumem o poder. No Brasil, nós tivemos o imperador, o império, que terminou no século XIX, lá no finalzinho, do ano de 1889. Mas no mundo ainda existem muitos países hoje que vivem na monarquia. A Inglaterra é uma delas, Então, a forma de governo onde o chefe supremo, quem manda, é o rei ou a rainha, o cargo passa de pai para filho e é para sempre, Nunca ninguém tira dele este poder ou da família dele, então se chama monarquia. República. O governante é um cidadão que tem direito a se candidatar ao cargo. O governante é escolhido por votação e pode ser um presidente ou um primeiro-ministro. O mandato do governante é determinado, isto é, ele governa por um tempo previsto. A república é o tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo. O país que possui esse tipo de governo, a República Brasileira, é uma maneira de governar caracterizada pela supremacia do povo, cujos representantes constituem o Estado. E o povo elege o seu representante. Assim como ontem tivemos a eleição para a prefeitura de Sorocaba e para os vereadores, o povo sorocabano elegeu o representante. Então, esta é a questão da república. É uma eleição. As pessoas escolhem por eleição o seu representante que vai administrar a cidade, o estado ou o país. A partir de 15 de novembro de 1889, o Brasil republicano passou a ter um presidente. O primeiro presidente brasileiro não foi eleito, pois o Marechal Deodoro da Fonseca tomou o poder por um golpe militar, gente. Exatamente, tá? O Deodoro tomou o poder por um golpe militar. E o seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, assumiu o poder após a renúncia de Deodoro. Isso mesmo. Eles eram militares, foram até onde estava lá o Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil, com todos os militares, tiraram Dom Pedro II do poder. Marechal Deodoro da Fonseca se intitulou presidente do Brasil. Depois de um tempo ele renunciou a largar o poder, e quem assumiu foi Floriano Peixoto, que era o seu vice. Como esses dois presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram militares, esses primeiros anos, 1889 a 1894, ficaram conhecidos como a República da Espada. É uma República da Espada. O primeiro presidente eleito foi Prudente de Moraes, que em 1894 deu início ao período da Primeira República, que ficou conhecido
como a República do Café com Leite, né? Política do café com leite. Por quê? O nome desse período tem origem na alternância de poder entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais. Uma vez era um presidente paulista e na outra eleição era um presidente mineiro. Sempre os presidentes eram ou de São Paulo ou de Minas Gerais, ou de São Paulo ou de Minas Gerais. E esse revezamento de presidentes paulistas e mineiros ficou conhecido como República Café com Leite. Por quê? São Paulo, na época, era o maior exportador de café e Minas Gerais era o maior produtor de leite. Por isso, Minas Gerais era o maior exportador de leite. São Paulo, o maior exportador de café. Por isso, os presidentes se revezavam em sendo sempre de São Paulo e Minas Gerais e ficou conhecido essa expressão café, República do Café com Leite. Você vai pegar então o seu caderno de atividades anexas, o caderno que está fazendo situações e problemas, o mesmo caderno, gente, tá bom? E vai escrever a pergunta, apenas uma pergunta. Quais as diferenças entre a monarquia e a república? Então, vamos lá, acabamos de estudar sobre isso. Então, principais diferenças, gente. Se você colocar 3 diferenças já é suficiente. Monarquia governada por um rei ou rainha. República governada por um presidente ou primeiro-ministro. Outra diferença, monarquia, o cargo é vitalício, para sempre. República é eleito pelo povo e tem um mandato curto, né? Um mandato previsto. Vai ser eleito por 4 anos. Ah, quer de novo? Vai ter que se candidatar de novo, convencer as pessoas novamente. Outra questão. O cargo do rei é passado de pai para filho, nunca tirado nunca. E república tem que se eleger, certo? Então são algumas características principais da monarquia. Então faz aí a resposta, tá bom?